Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a Palavra do Senhor para esta sexta-feira se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 42, que diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados, existe uma realidade espiritual que muitos hoje em dia tentam ignorar. A história da humanidade, ela caminha rumo a um encontro inevitável com Deus. O tempo, queridos, ele não está apenas passando, ele está se cumprindo. Cada amanhecer, queridos, não é apenas mais um dia. Na verdade, é menos um dia até a volta de Jesus. Nós vivemos em uma geração marcada por tantas distrações, não é verdade? Nunca houve tanto acesso à informação, mas também nunca houve tanta desconexão com Deus ao mesmo tempo. As pessoas hoje em dia, elas correm, elas trabalham, elas constroem, elas planejam, mas, queridos, elas esquecem daquilo que é fundamental. Elas esquecem da eternidade. E a pergunta que é feita hoje não é sobre a sua carreira, não é sobre os seus bens, tampouco sobre os seus planos. A pergunta hoje que essa palavra ministra aos nossos corações é: como está sua alma diante de Deus? Jesus, ele veio uma vez como Salvador, cheio de graça, oferecendo perdão, estendendo suas mãos lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas, queridos, ele voltará. Ele voltará como Rei. E dessa vez não para oferecer salvação, mas para estabelecer o juízo e estabelecer o reino. E isso muda tudo, amados irmãos, porque ainda há oportunidade hoje, mas naquele dia haverá prestação de contas. Muitas pessoas vivem como se sempre houvesse mais tempo, não é verdade? A gente fala que depois a gente vai ver isso, a gente fala que depois a gente se conserta junto com Deus, a gente fala que depois a gente volta para a presença de Deus. Mas, amados irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que existem dois fatores que absolutamente ninguém controla. Um é o dia da volta de Cristo, e o outro é o fim da nossa própria vida. Ou seja, confiar no depois é um grande risco, é um risco eterno. A volta de Jesus, amados, ela será repentina, ela será inevitável e inadiável, e não haverá um aviso prévio, não haverá uma negociação e também não haverá uma segunda chance. Por isso essa mensagem, ela não é para assustar, na verdade ela é para nos despertar. Imagine, por exemplo, um alarme de incêndio tocando em um prédio em chamas. Cada um que ouve esse alarme de incêndio, ele reage de uma forma. Algumas pessoas levam a sério e saem correndo imediatamente do prédio, se salvando. Outras ignoram, pensando: deve ser um alarme falso. E outras ainda dizem: não, eu vou terminar o que eu estou fazendo aqui e depois eu saio. Mas o fogo, queridos, o fogo, ele não espera decisões. E aqueles que não tomam uma decisão imediata, eles são queimados. Assim também é o chamado de Deus para as nossas vidas. A mensagem do Evangelho, que está sendo pregada todos os dias, nas igrejas, nas rádios, na Bíblia, onde nós podemos a qualquer momento abrir ela, ler e meditar nas Sagradas Escrituras, ela é um alarme. Ela é um alarme que está soando. Isso não é um exagero, queridos. Isso é a misericórdia de Deus.
E é importante que nós respondamos a esse chamado. Nós respondamos a esse alarme que está tocando constantemente em nossas vidas. E antes de falar de juízo, é preciso que nós entendamos algo essencial. Deus, Ele não deseja que ninguém se perca, amados. Ele não deseja que nós nos percamos. Se Jesus ainda não voltou, não é porque Ele está atrasado. Isso é a misericórdia dEle sendo exercida. É mais uma chance, é mais um chamado e é mais uma oportunidade para nós nos arrependermos e nós nos voltarmos para os caminhos do Senhor. A cruz, queridos, ela é a maior prova disso. Ali Jesus, Ele levou o pecado, a culpa e a condenação que eram nossos e não dele. E por amor Ele os carregou sobre si. Ele abriu um caminho para que qualquer pessoa, independente do passado que ela tenha tido, que ela pudesse recomeçar. Mas esse caminho, queridos, ele precisa ser aceito. A salvação, ela não é automática. A salvação, ela é uma decisão que nós devemos tomar. Um dos maiores enganos, queridos, dos nossos dias é nós acharmos que ser uma pessoa boa já é o suficiente. É acharmos que Deus entende tudo, então no final das contas vai dar tudo certo. Ou é nós pensarmos que todo mundo será salvo no final. Mas, queridos, a verdade bíblica, ela é bastante clara. Sem arrependimento não há transformação. E sem transformação não há preparação. Deus, sim, é amor. Mas Deus também é justo, Ele é justiça. E ignorar isso é viver uma fé superficial, que não sustenta-se na eternidade. Se por um lado, essa mensagem que eu ministro neste momento traz um alerta para todos nós, por outro lado, ela carrega uma esperança maravilhosa e gloriosa para as nossas vidas. Para aqueles que vivem com Jesus, a volta dele não é motivo de medo, pelo contrário, é motivo de alegria, porque afinal de contas será o fim da dor, será o fim da injustiça, será o fim do sofrimento. Queridos, será um encontro com o Rei dos Reis, será um encontro com Jesus, o Rei que salva, o Rei que restaura, o Rei que transforma. E Ele não virá buscar pessoas perfeitas, não. Ele virá buscar pessoas arrependidas, pessoas rendidas a Ele. E eu quero neste momento fazer uma pergunta para você. Pare por um momento e seja sincero diante de Deus. Farei algumas perguntas e enquanto eu faço essas perguntas, responda a Deus cada uma delas. Sua vida hoje está alinhada com Deus? Existe algo que você sabe que precisa abandonar, que você precisa consertar em relação a Deus? Seu coração está preparado? Ou ele está distraído com as coisas deste mundo, com os prazeres e todas as demais distrações que este mundo proporciona para nos afastar da presença de Deus? Responda a Deus, queridos, porque é com Ele que você vai se encontrar. Decida hoje viver com Deus, não deixe para amanhã. Jesus pode voltar a qualquer momento e aí será tarde demais. Ou até mesmo, o fim da nossa vida pode chegar e pode não dar tempo de nós nos acertarmos. E aí será tarde demais. Portanto, decida hoje, decida agora. O momento é hoje, é este instante. Abandone as práticas que te afastam da presença de Deus. Busque viver uma intimidade real com Ele. Não busque viver uma religiosidade vazia. Busque viver uma intimidade real, uma comunhão concreta com Ele. Valorize sua alma mais do que qualquer outra coisa material
mais do que dinheiro, mais do que bens materiais, e viva com consciência da eternidade. Talvez você que me ouve neste momento tenha se afastado da presença de Deus. Talvez você nunca tenha decidido de verdade estar na presença de Deus. Ou talvez você esteja vivendo apenas de aparência. Mas hoje, queridos irmãos, Deus está te chamando. Não endureça o seu coração frente a esse chamado de Deus na sua vida. Porque o mesmo Jesus que um dia foi rejeitado, Ele é o Rei que está voltando, glória a Deus. E Ele quer te encontrar do lado certo da eternidade. Amado irmão, amada irmã, o Rei está voltando. Jesus está voltando. E hoje você recebe mais uma oportunidade. Por isso eu te falo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, não desperdice essa oportunidade. Não jogue essa oportunidade fora. Volte para a presença de Deus, você que se encontra afastado. Busque viver um relacionamento real e concreto com Deus. Você que até então não teve essa oportunidade, não teve essa experiência. Porque Ele está de braços abertos para te acolher, para te abraçar, para cuidar de você. Amém? Eu quero convidar você para orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, Teu Filho, Pai, que neste momento nos colocamos diante da Tua presença. Pai, nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós não queremos, Senhor, viver distantes da Tua presença. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor perdoe, Pai. Perdoe nossos pecados, limpe nossos corações e mude nossas vidas, Pai. Pai, nós renunciamos a tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Senhor, nós Te recebemos como o nosso Senhor, nós Te recebemos como o nosso Salvador. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor escreva nosso nome no livro da vida, Senhor. Senhor, nos prepare, Pai. Nos prepare para a Tua volta, Senhor. Pai, nós queremos estarmos prontos quando o Senhor vier nos buscar. Nós queremos viver contigo, Senhor, uma eternidade onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, onde toda essa tristeza que nós vivenciamos neste mundo, Pai, neste mundo passageiro, ficará no passado, Pai, e tudo que nós viveremos serão coisas novas na Tua presença. Pai, abençoa aquele, Pai, ouvinte, que foi tocado pela Tua palavra, Pai. Dá força para ele Te buscar. Dá força, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para eles renunciarem, Pai, aquilo que tem aprisionado eles, aquilo que tem afastado eles da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam tomar uma decisão hoje, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que eles possam viver, Pai, tudo aquilo, todos os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um. É o que humildemente, Pai, neste momento de oração, nós oramos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.